E o caso de Varginha, como é que finalizou Então, isso? aí Varginha, o que aconteceu? As meninas estavam voltando de uma faxina doméstica, Sim. foram cortar caminho por um terreno baldio No mato. e aí viram essa criatura agachada no mato. E aí a criatura, em certo momento, virou o rosto assim, olhou com aqueles olhos vermelhos, aí elas se assustaram muito Mas e porque atacou ou correram. porque... Não atacou. Não atacou as Foi crianças. só na hora que virou, elas viram que realmente Assustou, era né? algo diferente. Diferente. Não era um ser humano, não era um animal, era algo estranho. Tinha algum gênero? Tipo, ele tinha algum gênero? Tipo, Não aparente. Não aparente. Não dá pra saber se era do sexo masculino nem Sim, feminino. sim. Não tinha. Pele, essas coisas, tava Então, diferente? a pele era escura, um marrom escuro, parecia que estava besuntado, como se passa um óleo. Sim. Ele tinha umas protuberâncias na cabeça, uns calombinhos, tinha o olho vermelho, estufado para fora, e o nariz era bem pequenininho, a boca rasgada, o vidro não dava para ver nem muito, e na parte aqui do ombro ele tinha uma espécie de veias estufadas também vermelhas. Nossa. Na mão ele tinha 3 dedos, eram 3 dedos grandes, e nos pés eram 2 dedos como se fossem um charuto, assim, Sim. e um pé grande. E essa criatura tinha por volta de 1,60 m, 1,65 m. Alguns militares que foram recolher uma dessas criaturas que foi parar no Hospital Humanitas, fizeram uma operação de retirada. Um desses militares chegou a relatar para nós, em vídeo, inclusive, que viu um certo momento que um dos médicos pegou uma pinça, abriu a boca daquela criatura que já estava morta num caixãozinho, sobre 2 cavaletes. E aí, quando ela puxou, ele percebeu que era uma língua, espécie de uma língua preta, Nossa. bifurcada. Como se fosse de réptil. De réptil, uma cobra, por exemplo. Na verdade, Ele teve coragem de isso meter a mão ele na boca e relatou puxar pra ainda. gente. A gente não tem como afirmar que aquilo seria a língua do bicho ou, de repente, alguma fita métrica para medir putrefação daquele Sim, animal. Então, não dá para saber. Mas, pelo que o militar falou, tudo indica que aquilo seria uma espécie de língua daquele animal, daquela criatura que foi capturada. O que associa o caso Varginha ao fenômeno ufológico? Foram o avistamento de naves lá na região, inclusive um objeto que estava caindo, soltando muita fumaça em formato de submarino, que foi visto por um casal de ruralistas chamado Eurico de Freitas e Oralina de Freitas. Esse foi o primeiro avistamento da situação, então, no caso. De- Lá em de Minas. OVNIs. Desse caso Varginha. Foi a primeira situação que apareceu. Assim, alguns dias antes apareceram OVNIs na região, luzes. Depois aí teve esse caso do objeto que caiu e depois vários seres que foram capturados pela Corpo de Bombeiros. Que fim desses seres, Edson? Porque o que aconteceu? As meninas viram à tarde Sim. no terreno baldio. Só que de manhã, quando as pessoas estavam acordando ali, várias transeuntes do bairro Jardim Andere viram num barranco uma criatura estranha. Aí eles ligaram para o Corpo de Bombeiros, porque é o Corpo de Bombeiros que captura animais selvagens, coisas desse tipo. Então a galera tava achando que era animal, na verdade. Tinha um Isso, animal aí ali, né? ligaram, por volta das 10 horas chegou uma viatura do Corpo de Bombeiros com rede e luva e eles capturaram, sem muito esforço, uma criatura e levaram para cima do barranco. Sim. Lá no barranco eles colocaram numa caixa, disseram que essa criatura fazia um zumbido diferente. Não falava, eles Não falava, era tem uma espécie de comunicação. zumbido. E aí, no momento que eles estavam colocando na caixa, chegou um caminhão daquele com lona camuflada do Exército, Sim. de 3 corações da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. E esses militares chegaram e falaram, nós vamos levar esse negócio aí. E tava vivo ainda? Aí ou não? Tava vivo, Tava vivo? e fazendo esse barulho. Aí o cara do Corpo de Bombeiros falou, peraí, tem que ligar pro meu major lá, pra autorizar isso aí. Aí ligou pro Major Maciel, o Major Maciel falou, peraí que eu tô indo aí. Aí ele pegou o Cabo Rubens, foi pro local, viu e liberou. Aí, Só tinha um ser que eles pegaram no o momento? Corpo de Bombeiros, sim. Aí depois foi feita uma operação pente fino pelo Exército, capturaram mais 2 criaturas, uma foi alvejada, inclusive, Caraca, porque velho. o militar ficou desesperado frente a frente àquela criatura. Uma delas era peluda, com as mesmas características, olho vermelho, calombinho, mas tinha pelos.
né? A gente até fala que é a criatura Tony Ramos, né? E É aí o adulto. as outras demais que foram capturadas não tinham pelos. Era as criancinhas, né? Os peludos são os pais e É, as criancinhas tipo são isso, será que é os isso? Os Saber, né? peladinhos Tem uma são lógica, né? assim, Ô, Edson, Se a gente for olhar, nós, né, temos uma diferença, né, na nossa espécie muito grande. Tem japonês, Sim. tem, né, Uhum. tem mais escuro, branco, amarelo, vermelho, cabelo loiro, preto, enfim. Verdade. Os Porque os próprios, ETs também eles não os próprios têm tripulantes, características eles próprias. têm umas características, às vezes, diferenciadas. No caso, eles, tipo assim, esses que foram capturados, eles não demonstraram, tipo, nenhum tipo de reação. Eles não avançaram, ou Não. coisa do tipo. Não. Não Foi, pode- foi um medo, porque a criatura era muito feia. Segundo os militares que viram, era horrível, O entendeu? capitão sabe o que é E o isso. cheiro, né, que ela também Ah, tinha. eles exalava um tinham- cheiro? Exalava um cheiro parecendo amônia, Nossa, né? forte. Tanto pô. é que, quando as meninas saíram correndo do terreno, chegaram em casa, contaram para dona Luísa, que era a mãe da Liliane e da Valquíria, ela voltou com a Kátia, que era a mais velha, lá no local, mas não viu mais a criatura. A criatura sumiu, porque tinha muito mato ali, deve ter se embrenhado, mas ficou aquele cheiro impregnado, que a dona Luísa falou, parece um amoníaco, amônia, um negócio assim, e viu as pegadas grandes no terreno. Esse Não cheiro foi pode invadido. ser uma forma de defesa, igual tipo o gambá, que É, solta tipo o gambá, né? Pode cacatinga ser, nos pode outros. ser. Então, era Pode esse ser. caso que eu queria entrar. Tipo assim, às vezes esses seres, eles nem são, tipo, vamos dizer assim, humanos. Eles podem ser... Imagina assim, ó. Tem um caminhão de galinha. Aí tombou o caminhão de galinha. E aí, tipo, elas não ficam em desespero, elas começam a se correr, se esconder pra tudo quanto é canto. Tipo, às vezes esses alienígenas, no caso, né, que foram citados aí, eles não podem ser, tipo, animais que realmente que eles estão com medo e eles ficam nessas posições, tipo, que nem ele ficou nessa Assustado. fecal aí e a tudo própria mais. substância oleosa no corpo pode ser uma forma também de Sim, se defender. Vai se defender. A gente sabe que tem alguns répteis, por exemplo, na Amazônia, que eles exalam algum tipo de substância, até às vezes veneno, Sim. né? Tem algumas pessoas que até Tem faleceram. um sapo, né? Que é Caraca, letal Tem também, né? encostado no sapo e aquela substância Ah, sim, verdade. entrar, né? O sapo Tanto é que houve um policial militar chamado Marco Elixerez, que na época capturou uma dessas criaturas também, ele era da Polícia Militar de Minas, Aham. e ele veio a falecer. Ele faleceu? Faleceu. E teve também vários Mas animais. ele teve contato com... Teve contato. Ele pegou Direto? na unha. Pegou na unha. É assim, à noite. O bicho é macho, hein? Então, à Rapaz. noite, ele e o colega dele estavam sabendo de que tinha algumas coisas soltas ali. Aí ele estava numa viatura civil, né, disfarçado ali, e ele era da P2, né, que é da inteligência da Polícia Militar. E aí ele foi pro fazer a ronda no Jardim Sim. Andere, e ele quase atropelou uma dessas criaturas que passou correndo de um lado para o outro. Aí ele desceu do carro, o colega dele estava dirigindo, o comparsa, né, o companheiro ali, Uhum. e aí ele pegou essa criatura, levou para o banco de trás e foram pro pronto-socorro de Varginha. E ele segurando Chegando o bicho lá- até lá, no braço. Rapaz. No braço. Aí Macho, levou hein? lá, levou. Aí o médico de plantão lá falou, cara, tira isso daqui, Sai melhor fora. leva pro regional, que a gente não tem Não. equipamento, não tem nada Aqui a pra... gente só tem de ferimentar pra bala, analisar. facada, Não, essas não, coisas aí não. não. E aí o que eles fizeram? Saiu com o negócio no braço, foi pro regional. Aí no regional deram entrada, isolaram uma área, tudo. Só que o que aconteceu? Essa criatura, ela arranhou a axila do Marco Elixerez, esse soldado da P2. Uhum. E aí, depois ele teve umas complicações e morreu. E qual foi a causa da morte dele? Assim, nos laudos, né, eles Ah. colocaram que ele estava com pneumonia. Só que ele era um jovem de 23 anos, totalmente Nossa, saudável. E a família falou o quê, Edson? Você sabe? Que a família... A família afirma até hoje que ele capturou a criatura e por isso que ele morreu.